Domingo acaba mais uma Copa do Mundo, e toda vez que uma Copa termina fica aquele vazio. Durante o mês inteiro a gente vive futebol, discute escalação, fala de craques, monta seleção e imagina quem são os melhores do mundo. E foi justamente pensando nisso que eu tive uma ideia. E se os videogames fossem uma seleção de futebol? Se cada posição fosse ocupada por uma franquia, quem seria o goleiro? Quem seria o camisa 10? Quem seria o artilheiro? E principalmente, qual seria a melhor franquia de todos os tempos? Então hoje eu vou fazer algo completamente diferente, montar a minha seleção mundial dos games. Mas já vou avisando, eu não estou escolhendo os meus jogos favoritos. Estou escolhendo franquias pelo impacto que tiveram na indústria, pela importância, influência e pelo legado que deixaram. Então já comenta aí embaixo qual seria a sua escalação, porque eu tenho certeza que em pelo menos uma posição você vai discordar de mim. Dito isso, vamos convocar esse time. Começando pelo goleiro, temos a franquia Mario. Todo grande time começa por um goleiro seguro. Aquele jogador que está ali há anos, que dificilmente falha e que passa confiança para todo mundo. E para mim, nenhuma franquia representa melhor isso do que Mario. Simplesmente um dos maiores ícones da história dos videogames. Se você perguntar para qualquer pessoa no mundo para desenhar um personagem de videogame, as chances de ela desenhar o Mario são gigantes. E o mais impressionante é a consistência. Mario 64 revolucionou os jogos em 3 dimensões. Galaxy é uma obra-prima. Odyssey é incrível. Kart é um fenômeno e o mais viciante de todos. Party é um sucesso e bom demais para jogar com os amigos. It looks like you've played before. What's that? No, you haven't. Well then, beginner's luck. Charming. Pouquíssimas franquias conseguiram se manter no topo por tanto tempo. E é por isso que o nosso goleiro veste a camisa número 1. Zagueiro Resident Evil. Todo time precisa de um zagueiro que seja um verdadeiro pilar, e Resident Evil é exatamente isso. Não apenas criou um dos gêneros mais importantes dos games, o Survival Horror, como também conseguiu se reinventar várias vezes. Quando parecia estar em decadência depois do lançamento desastroso de Resident Evil 6, veio Resident Evil 7 e reviveu a franquia. E isso foi o combustível que a Capcom precisava para voltar a franquia para o topo, com Resident Evil 2 Remake, que é meu queridinho. Mas também tivemos o remake do 4, que é espetacular. The entertainment. Without further ado, the gallant knight takes the greatest fame. Poucas franquias conseguem sobreviver por tanto tempo em alto nível. E fazendo dupla de zaga com a franquia Resident Evil, temos a franquia Pokémon. Uma franquia que talvez seja uma das mais importantes da história do entretenimento. Não estamos falando só de videogame, estamos falando de anime, cartas, filmes e brinquedos. A marca Pokémon, no ramo do entretenimento, tem o maior market share do mundo, à frente de franquias como Marvel e Star Wars. Pokémon virou uma marca gigantesca. Mesmo quando divide opiniões, a franquia continua de pé, continua vendendo milhões, continua formando novos fãs, e por isso merece ser um dos nossos zagueiros. Lateral direito, Minecraft. O lateral moderno precisa atacar e defender, e estar em todos os lugares, e nenhuma franquia faz isso melhor que Minecraft. O jogo simplesmente transcendeu os videogames. Crianças jogam, adultos jogam, professores usam em sala de aula. Criadores de conteúdo construíram carreiras inteiras em cima dele. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! E o mais impressionante é que ele continua crescendo mesmo depois de tantos anos. Se existe uma franquia que está em todos os lugares do campo, é Minecraft. Lateral esquerdo, franquia Souls. Talvez seja uma das escolhas mais polêmicas, mas eu precisava colocar a From Software nessa seleção. Poucas empresas mudaram a indústria recentemente como ela mudou.
Dark Souls criou praticamente um novo gênero. Bloodborne virou cult. Sekiro ganhou o jogo do ano. Então veio Elden Ring e se tornou um dos maiores fenômenos da década. Hoje, existem dezenas de jogos tentando reproduzir a fórmula Souls. Quando uma franquia começa a criar imitadores, é porque ela se tornou grande. E é por isso que o nosso lateral esquerdo é a franquia Soulsborne. Volante Mortal Kombat. Talvez alguns de vocês colocassem Street Fighter aqui, e eu entenderia completamente, mas eu escolhi o Mortal Kombat. Principalmente pelo impacto cultural, especialmente aqui no Brasil. Todo mundo conhece o Scorpion, todo mundo conhece o Sub-Zero, até porque... Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero. Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Todo mundo já gritou Finish Him pelo menos uma vez. Mortal Kombat atravessou gerações, sobreviveu aos fliperamas, sobreviveu aos consoles e continua sendo um dos maiores nomes dos jogos de luta. Por isso, ele segura o nosso meio campo. Meia direita, Call of Duty. Pode gostar ou não de Call of Duty, mas ignorar a importância dele é impossível. Durante anos, ele foi simplesmente o rei dos jogos online. Cada lançamento era um evento. Cada novo Call of Duty dominava as vendas. Influenciou praticamente toda a indústria de FPS. É aquele jogador que entrega números todo ano. Nem sempre joga bonito, mas sempre está decidindo partidas. Meia esquerda, franquia Final Fantasy. Se existe uma franquia que representa criatividade, evolução e influência dentro dos RPGs, é Final Fantasy. E aqui eu preciso ser sincero com vocês, eu nunca cheguei a zerar um Final Fantasy. Joguei um pouco do 13 e também do 15, mas nunca fui um grande conhecedor da franquia. Só que mesmo sem ter essa experiência toda com a série, é impossível ignorar a importância que ela teve para os videogames. Final Fantasy ajudou a definir o que um RPG poderia ser. Histórias grandiosas, personagens marcantes, mundos fantásticos e sistemas de combate que inspiram gerações de desenvolvedores. E eu tenho certeza que muitos RPGs que eu amo existem pelo menos em parte por causa de Final Fantasy. Franquias como Pokémon, que é uma das minhas favoritas, e até jogos mais recentes como Clair Obscur carregam um pouco desse legado. Talvez eu não tenha a mesma ligação emocional que muitos fãs têm com a franquia, mas quando falamos de importância para a indústria dos games, deixar Final Fantasy fora dessa seleção simplesmente seria impossível, e é por isso que ele ocupa a nossa meia esquerda. Camisa 10, franquia Zelda. Agora chegamos ao craque, o jogador diferente, o Camisa 10, aquele que consegue fazer coisas que ninguém mais consegue, e para mim não existe escolha melhor do que Zelda. Ocarina of Time não é apenas um dos melhores jogos de todos os tempos, ele é um dos jogos mais importantes da história da indústria. Muitos dos padrões que conhecemos hoje em jogos de aventura em 3D foram refinados ou popularizados por ele. Mas o que me faz colocar Zelda como camisa 10 vai muito além de um único jogo. Apenas um ano depois de Ocarina of Time, a Nintendo lançou Majora's Mask. E isso é algo que até hoje me impressiona. Eles pegaram várias das mecânicas e da base construída em Ocarina, e em vez de fazer apenas mais do mesmo, criaram uma experiência completamente diferente. Uma história mais sombria, mais melancólica e uma das ideias mais criativas dos videogames. Um mundo preso em um ciclo de 3 dias. O fato de um jogo tão diferente e tão genial ter sido lançado apenas um ano depois mostra o nível de criatividade que sempre existiu dentro dessa franquia. E quando parecia que Zelda já tinha feito de tudo, anos depois veio Breath of the Wild. Um jogo que mudou a forma como muitos desenvolvedores enxergam mundos abertos. A liberdade de exploração, a física do ambiente e a maneira como o jogo confia no jogador influenciaram uma enorme quantidade de jogos lançados depois dele. Pouquíssimas franquias conseguem revolucionar a indústria mais de uma vez. Zelda conseguiu fazer isso em gerações completamente diferentes. E a prova de que essa franquia continua sendo relevante até hoje é que depois de quase 3 décadas, Ocarina of Time vai ganhar um remake para o Switch 2, ainda esse ano, apresentando essa obra-prima para uma nova geração de jogadores. Poucas franquias conseguem atravessar tantas gerações e continuar sendo referência. Zelda não apenas acompanha a indústria, em muitos momentos ele aponta o caminho que a indústria vai seguir, e é por isso que a camisa 10 dessa seleção não poderia estar com outra franquia. E no ataque, franquia God of War.
O primeiro atacante da nossa seleção é uma franquia que conseguiu algo que pouquíssimas conseguem fazer: se reinventar completamente sem perder sua identidade. A trilogia clássica de God of War é uma das maiores histórias de vingança dos videogames. É uma jornada brutal, cheia de ódio, raiva e violência, onde acompanhamos Kratos enfrentando deuses e destruindo tudo em seu caminho. E não era só a história que tinha personalidade, o próprio gameplay era diferente de tudo. Um hack and slash frenético, cinematográfico e extremamente satisfatório, que ajudou a definir uma geração inteira. Mas o mais impressionante é o que veio depois. Quando parecia que a franquia já tinha contado tudo o que tinha para contar, God of War de 2018 decidiu mudar completamente. O guerreiro, movido pela vingança, deu lugar a um pai que só queria paz. Um homem tentando fugir do seu passado e ensinar seu filho a não cometer os mesmos erros que ele. E é justamente esse contraste que torna a saga nórdica tão especial. Nós conhecemos o monstro Kratos foi na Grécia, e por isso, a cada momento que ele tenta ser uma pessoa melhor, tem ainda mais peso. Ver um personagem tão violento e impulsivo se tornar alguém mais sábio, mais paciente e até mais humano é uma das evoluções de personagem mais bonitas dos videogames. E o mais incrível é que, mesmo mudando completamente o tom da história e até a forma de jogar, God of War continuou sendo uma das franquias mais respeitadas da indústria. Poucas séries conseguem ter duas identidades tão diferentes e ao mesmo tempo tão bem sucedidas. E o futuro da franquia continua promissor. A Sony já anunciou no State of the Play o remake da trilogia clássica, então realmente vai acontecer, só deve demorar até chegar. Além disso, a continuação já anunciada, centrada em Laufey, esposa de Kratos e mãe de Atreus, já teve mais de 20 minutos do início do jogo revelados e promete responder várias perguntas deixadas por God of War de 2018 e Ragnarok. Porque no fim das contas, God of War provou algo muito mais difícil de fazer. Você pode mudar completamente uma franquia, desde que entenda a alma dela. E é por isso que o nosso centroavante é Kratos e sua lendária saga. E ao lado de Kratos está talvez o maior fenômeno que os videogames já produziram: GTA. Porque uma coisa é lançar um jogo de sucesso, outra completamente diferente é lançar um jogo que vira um evento mundial. E é exatamente isso que acontece toda vez que um novo GTA chegou ao mercado. GTA 3 revolucionou os mundos abertos. San Andreas virou uma febre e até hoje é um dos jogos mais queridos da história. Mas nada se compara ao que aconteceu com GTA V. O lançamento daquele jogo foi uma completa loucura. Em 2013, a internet já era enorme, mas ainda estava longe de ser o que é hoje, com TikTok, Shorts e a velocidade absurda das redes sociais atuais. E mesmo assim, GTA V conseguiu parar o mundo. Pessoas faziam filas nas portas das lojas de madrugada. Jornais ao redor do planeta falavam sobre o lançamento. Telejornais e programas de entretenimento comentavam o fenômeno. Parecia menos o lançamento de um videogame e mais a estreia de um grande filme de Hollywood. E o mais impressionante é que a história não termina aí. GTA V foi lançado originalmente para o PlayStation 3 e Xbox 360. Depois chegou ao PlayStation 4 e Xbox One. Depois recebeu uma nova versão para PlayStation 5 e Xbox Series S. E mesmo tendo nascido na geração do PS3, continua sendo um dos jogos mais vendidos e mais jogados do planeta até hoje. Isso é algo que simplesmente não faz sentido. Pouquíssimos jogos conseguem permanecer relevantes por 2 ou 3 anos. GTA V conseguiu permanecer relevante por mais de uma década, atravessando 3 gerações de consoles e acompanhando praticamente uma geração inteira de jogadores. E agora estamos finalmente vivendo a passagem de bastão. O fim da era GTA V e a chegada de GTA VI. O lançamento mais aguardado não apenas da história dos videogames, mas da história do entretenimento, porque GTA transcendeu o mundo dos games. Cada novo jogo da franquia se torna um acontecimento cultural, cada trailer quebra recordes, cada anúncio domina a internet, e é por isso que essa seleção precisa de um artilheiro de uma franquia que sempre decide os jogos mais importantes. Não poderia existir escolha melhor. O camisa 9 dessa equipe é GTA. Essa é a minha seleção mundial dos games. Ela certamente não é perfeita. Talvez você colocasse Sonic, Halo, Metal Gear, talvez até Street Fighter. Mas é justamente isso que torna esse tipo de discussão tão divertida. Então agora eu quero saber, qual seria a sua seleção? Quem seria o seu camisa 10? Quem seria o seu artilheiro? E quem ficou injustamente fora da convocação?
Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, porque eu vou ler todos os comentários. E já que estamos nos despedindo de mais uma Copa do Mundo, nada melhor que unir duas paixões que marcam a vida de muita gente: futebol e videogame. Um abraço e até o próximo vídeo.